Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa obra aqui, ó, Atos dos Apóstolos, Ontem e Hoje, do Luiz J. Stadelman, Carlos Mesters, Márcio Acouto, José Luiz G. Prado, Alberto Antoniazzi, Benjamin C. de Oliveira, Johan Konings, José Raimundo Vidigal, dos Coleção Estudos Bíblicos, volume 3 da editora Voz. Conhecer um pouquinho dessa obra, então. Vamos ao editorial. A redação deste terceiro número de estudos bíblicos foi confiada a biblistas residentes em Minas Gerais. O pequeno prazo de tempo que lhes foi concedido impediu um verdadeiro trabalho de equipe. Os colaboradores deste número pretendem, porém, continuar o trabalho aqui iniciado e, com a ajuda de novos colegas, preparar outros fascículos mais orgânicos e estruturados. O tema deste número, os Atos dos Apóstolos, foi escolhido entre os que os biblistas de Minas vinham preparando com vista ao mês da Bíblia de 1984, que também propõe às comunidades cristãs a leitura dos Atos dos Apóstolos. Os estudos aqui reunidos, apesar de não oferecerem uma visão completa e orgânica dos Atos, estão unidos por uma preocupação comum: mostrar a ligação entre o tempo dos Atos e das comunidades primitivas e o tempo de hoje. Ler os Atos a partir dos questionamentos de hoje, dos anseios, das dúvidas, das esperanças, das lutas das nossas comunidades, e questionar a igreja de hoje, os cristãos, seus grupos, seus movimentos a partir dos Atos, ações, feitos, gestos, opções, empreendimentos dos primeiros apóstolos. O outro objetivo, que é comum aos textos aqui apresentados, é o seu caráter didático. Pensados como subsídios pastorais, querem ajudar os agentes de pastoral a encontrar os meios de um estudo mais aprofundado, incisivo, eficaz do livro dos Atos, tão usado e tão querido pelas comunidades eclesiais de base e pelos cristãos que buscam comunhão e participação. O primeiro estudo do padre Luiz Stadelman, jesuíta, é uma visão do inteiro livro dos Atos, escolhida através daquelas cenas em que o autor visualiza sua mensagem e transpõe imagens dramáticas, marcantes, não apenas os recursos audiovisuais que o autor dos Atos utiliza, mas a própria mensagem do livro. Os pontos altos da narração são evidenciados. O leitor poderá assim rever, de forma quase cinematográfica, o conjunto do livro. No segundo artigo, o Frei Carlos Mesters oferece um roteiro a quem deseja estudar o livro dos Atos a partir dos conflitos que hoje marcam a vida das comunidades. A descoberta impressionante revela as tensões internas e externas das primeiras comunidades, empenhadas em afirmar sua fé e realizar sua novidade de vida num contexto adverso, hostil. Um desses conflitos, o de Antioquia, que opõe judeu-cristãos a cristãos oriundos do paganismo, e desemboca na Assembleia de Jerusalém, analisado por Frei Maurício ou Márcio Couto. Duas contribuições versam sobre o discurso de Paulo aos presbíteros de Éfeso em Atos capítulo 20. Este texto, que é um admirável testamento do apóstolo, símbolo de sua vida de missionário e de seus cuidados pastorais, é apresentado por José Luiz Gonzaga Prado numa tradução dirigida às comunidades de base, das quais está a serviço. Numa outra perspectiva, Alberto Antoniazzi analisa o mesmo discurso, ressaltando seu gênero literário, sua estrutura e suas relações com outros textos do Novo Testamento. A figura do pastor, presbítero ou bispo, que emerge no discurso de Paulo aos presbíteros de Éfeso, pode ser comparada com a figura de Tito, colaborador e continuador da obra de Paulo, assim como aparece nas cartas pastorais. É esse o tema de um breve e mais denso estudo de Benjamin Carreira de Oliveira. A figura de Paulo é apresentada pelo autor dos Atos, com ênfase especial nos três relatos da conversão do apóstolo, em Atos capítulo 9, capítulo 22 e capítulo 26. Esses textos, mais os textos paralelos do próprio Paulo, foram organizados por Johan Konings numa sinopse, que é um estimulante instrumento de trabalho. A sinopse é acompanhada por questões que orientam os leitores para o estudo pessoal ou em grupos. Considerações mais gerais sobre as comunidades eclesiais dos Atos, comparadas com a vida e as aspirações das comunidades eclesiais de base no Brasil de hoje, são desenvolvidas pelo padre José Raimundo Vidigal, redentorista, no artigo que ajuda a reunir numa visão de conjunto muitas das observações esparsas nos outros. Enfim, uma resenha bibliográfica organizada pelo padre Alberto Antoniazzi conclui o fascículo. O leitor que desejar aprofundar seus estudos encontrará nela dois tipos de indicações: um panorama dos resultados da pesquisa da exegese científica, que não podem ser ignorados, e uma bibliografia comentada das obras publicadas no Brasil sobre o mesmo livro. Os autores dos artigos gostariam de receber comentários e sugestões dos leitores. Desde já agradecem aos que enviarem suas observações.
Então é isso aí, isso é um pouco dessa obra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários aí no que você achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria de agradecer aos mais de 3 mil inscritos do nosso canal, agradecer também aqueles que ficaram outro por conta de conteúdo outro passo por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários. Aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilham o nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube ou outras redes sociais. Mas é isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.